Ultimamente, o Bom Dia tem trazido grandes profissionais, jovens e grandes profissionais, porque a gente sabe que hoje existe sim uma gama de grandes profissionais jovens que têm informações valiosíssimas e o Bom Dia investe nestes profissionais. E hoje nós estamos recebendo o Agnaldo Machado. Ele, além de ser biólogo, ele também é professor. Especialista que vai explicar pra gente, assim como você viu na telinha, outros riscos de usar essas esponjas, essas buchas, essas escovas molhadas, né? E, na verdade, a gente tem que ter um alerta com toalhas, né? Principalmente numa época como essa, de chuva, numa época dessa que o clima está mais frio. Nós aqui no Piauí, por exemplo, vivemos praticamente o ano inteiro com sol. E aí, quando de repente as chuvas chegam, você pede a Deus um solzinho para colocar uma toalha no sol, pede a Deus um solzinho para você estender suas roupas. E muitas vezes você não consegue, né, ter aquela toalha bem sequinha, você não consegue ter aquele, enfim, aquele item lá do jeito que deve estar. E fica úmido. E com isso é muito perigoso. É ou não é perigoso, professor? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Bom dia, Vanusa. Bom dia. Vocês aí de casa também. Então, é bem arriscado, Vanusa, porque assim, inclusive quando se fala de casa, né, a gente tem aquela ideia de que o ambiente mais contaminado e sujo da casa é o banheiro. Mas a verdade é que não é. É a cozinha. A cozinha. É a cozinha. E tem explicação, sabe por quê? Porque assim, na cozinha quando a gente faz as compras, a gente traz as coisas da rua, a gente vai para a cozinha. As compras, as hortaliças que vêm suja e contaminada também. Garrafões de água. Garrafão de água. Uma pessoa vai lá na cozinha, belisca uma comidinha lá, cai farelo no chão. Tem as louças com resto de comida, o que atrai... Várias pessoas comeram. O que atrai moscas, formigas, que também são vetores de patógenos, de bactérias, vírus e fungos. Certo? Então, o ambiente mais contaminado da casa não é o banheiro como a gente imagina, é a cozinha. Nossa, durante uma vida inteira, hein, neném? Ah, Zeca, Lorena e todo mundo que tá aqui no estúdio. A gente passou uma vida inteira falando de que o banheiro seria o lugar mais perigoso. Porém, ele também apresenta risco. Mas não é o único. Mas a cozinha ainda é mais. Muito mais do que o banheiro. Nossa, e a gente percebe que nos apartamentos, cada dia que passa, os apartamentos eles vão ficando menores. E, obviamente, muitos apartamentos de 2 quartos, apenas uma cozinha, uma sala, acaba que você coloca muita coisa ali na cozinha. Às vezes você não tem uma varanda. E aí vai o quê? Vai aquele cesto de roupa para lavar, que às vezes fica naquele localzinho, naquele cantinho, onde está ali a lavadora de roupa. Às vezes você pensa que não, mas uma roupa talvez que você tenha chegado da chuva, que você coloca ali no tanque, que fica exposta lá. Às vezes a pia é muito próxima desse tanque, com as louças que lá estão. É realmente uma informação nova e que muitas pessoas não se atentaram, né? Inclusive, o fato de estar trazendo diversos tipos de objetos, como você está falando aí, inclusive roupa suja, aquela coisa toda, isso promove o que a gente chama, em microbiologia, de contaminação cruzada. Tá? Porque você leva micro-organismo de um objeto para outro, que leva para outro e vai trocando entre as pessoas, entre o ambiente e vai misturando, fazendo uma mistureba de micro-organismo. E você, como biólogo, pode nos passar a informação de quais tipos de bactérias que hoje a gente pode trazer para o nosso organismo dentro de casa? Ou no banheiro, ou na cozinha, ou até mesmo no quarto, utilizando toalhas ou roupas repetidas. Certo. Então, assim, no banheiro, vamos falar do banheiro. Sim. O banheiro, ele apresenta um risco de contaminação. Inclusive, muita gente tem o hábito de dar descarga com a tampa do vaso aberta, que não é adequado. É errado. Quando você dá a descarga com a tampa do vaso aberta, você meio que cria uma pulverização de ar com gotículas de urina e cocô no ar, e onde faz com que as bactérias e os micro-organismos fiquem suspensos no ar durante 1 minuto. E aí contamina a boca, cabelo, os olhos, as mãos. Aí muita gente também não tem o hábito de lavar as mãos depois que sai do banheiro e antes de ir para o banheiro, né? Então, no banheiro, o principal risco é a questão do vaso sanitário. E também as escovas de dentes, deixar exposta, aí você dá a descarga. Um monte de gotícula com micro-organismo, com gotículas de cocô e urina, caindo sobre a escova, e depois você pega a escova e vai escovar os dentes.
É, porque naquele momento ali você vai lavar suas mãos, corre o risco, de repente aquela escova está ali exposta, você vai utilizar ela naquele momento. E vamos falar de toalhas molhadas dentro do banheiro. No caso, tem aquela toalhinha de rosto, né? Aquela Sim. toalhinha de rosto, ela apresenta risco também, porque às vezes você deixa ela lá e você vai enxugando as mãos no dia a dia e não tem aquela coisa de ficar trocando, né? E aí a umidade é uma das coisas, é um dos principais fatores para a proliferação de micro-organismos, bactérias, fungos, é a umidade. Então, Nossa. você deixar a toalha por muito tempo lá umedecida e não fazer a troca constantemente é muito arriscado. Quais são os tipos de bactérias que a gente pode trazer para a gente estando no banheiro? Por exemplo, no banheiro a gente tem as conhecidas como coliformes fecais, que são aqueles grupos de bactérias que se encontram no intestino de mamíferos, inclusive nós. E aí, quando você se expõe a um certo grau, um nível de coliformes fecais, como por exemplo a Escherichia coli, é o nome de uma bactéria, ela em grande nível, em desequilíbrio, na grande quantidade no nosso organismo, pode gerar infecções, inclusive diarreias, enjoos, vômitos. Nossa! E na cozinha? Na cozinha, o principal, eu vou partir para o principal, Sim. a esponja de lavar a louça. Como vocês comentaram, ela é, entre aspas, um ninho de bactérias, de micro-organismos, certo? O que acontece? As principais bactérias encontradas numa pesquisa realizada com uma esponja de lavar a louça mostrou que as principais bactérias encontradas é, por exemplo, uma conhecida como Campylobacter, a Escherichia coli, que eu falei para vocês, a salmonela, que todo mundo já ouviu falar na salmonela, né? Staphylococcus, essas são as principais. O que acontece? No geral, essas bactérias elas podem gerar infecções graves como diarreias, infecção intestinal, enjoo, vômito, problemas pulmonares, inclusive até paralisia, tá? Nossa! Na realidade, trocar essa esponja de quanto em quanto tempo? Já falamos, mas queremos continuar falando. De acordo com os estudos científicos e os especialistas, o mais adequado é você fazer a troca usando ela durante uma semana. Com uma semana de uso, você já tem que realizar a substituição dessa esponja. Agora tu imagina a quantidade de pessoas que passam meses e meses com aquela esponja. Furada, toda velha, acabada. Imagina a quantidade de micro-organismos que Quase não tem lá. pedindo para colocar dentro do saquinho e eternizar. Imagina aí como é que é. o negócio. Nossa, complicado. Aí pensa numa situação. Tu tá aqui com a tábua de cortar carne. Vai Sim. lá cortar um franguinho. O frango está contaminado com salmonela. Contaminou a tábua de cortar carne, contaminou a faca. Tu vai usar o que para limpar a tábua? A esponja. A esponja. Depois tu vai usar o que para limpar a faca? A esponja. Contaminou a esponja com salmonela. O que acontece? Tu vai lavar um prato, tu vai lavar uma panela, tu vai lavar uma colher. Está contaminando o ambiente. Lembra do que eu falei sobre contaminação Sim. cruzada? Aí você ingere um alimento num prato desse com salmonela, você vai ter diarreia. E ao mesmo tempo, a tábua, que muitas vezes a pessoa não utiliza só para carne. Aí dá uma lavada, achou que está tudo muito limpinho, vai para saladas. Justamente, exatamente. Aí é como eu falei, a questão da contaminação cruzada. Isso dispersa uma gama de micro-organismos por toda a cozinha. Por isso que ela é eleita o ambiente mais contaminado da casa. Falando ainda da cozinha, eu queria que você me falasse a respeito das geladeiras. A geladeira, a gente tem que tomar cuidado com alimentos expostos e justamente pelo fato de que tem gente que acredita que não tem como crescer micro-organismo dentro da geladeira, mas existe a possibilidade sim de crescer micro-organismo dentro da geladeira. E aí, inclusive, no dia a dia, dependendo de como é o hábito da pessoa, ela pode deixar alimento exposto e isso gera toda aquela mistura de odores e cheiro, e aí fica com aquele mau cheiro a geladeira durante muito tempo, né, de uso. E aí, isso também é responsável por dispersar micro-organismos e contaminar os utensílios de dentro da geladeira, saladas, outros alimentos, e aí você ingere um alimento desse contaminado, você vai ter problemas graves. Quais são outras bactérias que podem, para a gente finalizar essa conversa, trazer problemas para a pele ou até mesmo para os olhos, para os próprios lábios, enfim, para as partes externas? Certo. Uma bastante conhecida é a Staphylococcus aureus, que eu já comentei ela aqui. Sim. A Staphylococcus é uma bactéria que vive naturalmente na nossa pele e não apresenta nenhum risco, certo? Sim. A gente tem uma gama de micro-organismos no nosso corpo que são benéficos. Sim. A maioria das pessoas acha que a maioria das bactérias são ruins e causam doença, mas não é verdade. A maioria delas trazem benefícios para a nossa saúde. Para proteger. E isso é uma proteção extra. Porém, muitas delas são oportunistas. Lembra, a Staphylococcus, ela vive na nossa pele, mas ela não apresenta nenhum risco, a não ser que se você der uma brecha para ela. Como assim? Um ferimento na pele. Você tem um ferimento na pele,
Aí a Staphylococcus achou uma via de entrada, ela é oportunista, ela entrou através da pele, ela pode circular pela tua corrente sanguínea e causar infecções generalizadas. Então, na pele, nos olhos, na boca, tem que tomar muito cuidado para não levar objetos contaminados e estar sempre higienizando as mãos, porque a Staphylococcus é uma bactéria oportunista, apesar de trazer benefícios. É uma Se você der brecha que você tem que evitar com esses cuidados tão simples. Exatamente. Né? E que às vezes a gente deixa passar em branco. Sim. Muito bom, muito bom. E a gente fica extremamente feliz e ao mesmo tempo a gente chama atenção também para os animais. Numa época dessa chuvosa, você deixa um gatinho em casa, você deixa um cachorrinho em casa. Obviamente, às vezes ele faz as obrigações dele em determinados pontos daquele ambiente. Quais são os cuidados que a pessoa tem que ter? Olha, Vanusa, é o seguinte, o principal cuidado que as pessoas devem ter com os animais de estimação é não cuidar somente de si e do ambiente, mas cuidar dos bichinhos também. Sim. Eu não sei se vocês viram aí que esses dias saíram algumas notícias sobre pessoas que estavam praticando vôlei e outros esportes na areia que estavam aparecendo aí com um surto de bicho geográfico no pé. E é justamente por conta disso, sabe por quê? Porque esse parasita, esse verme, né, conhecido como larva migrans cutânea, o que acontece? Ele vive no intestino de gatos e cachorros que estão contaminados com a larva, com o parasita, certo? Aí, se você não cuida e não faz um tratamento com vermífugo, com seu bichinho, com seu gato e com seu cachorro, o que acontece? Ele vai ter esse parasita nas suas fezes quando ele fizer cocô, vai estar ali na areia, no ambiente. Se você entrar em contato com as fezes desse animal contaminado, essa larva migrans cutânea vai achar uma brechinha no seu pé e vai caminhar ali pelo seu pé, causar muito incômodo, coceira, vermelhidão, é bem complicado. Muito bom. E aí a gente toca naquele velho assunto de que vai depender de pessoa para pessoa. Como é que está a sua imunidade? Como que está a sua saúde? E aí é uma brecha, né? Exatamente. Muito bom. Olha, eu amei conversar com você, Aguinaldo Machado. Igualmente. Professor, biólogo. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Vocês me acham lá no Instagram, @AguinaldoMachado_biólogo. E eu iniciei também agora lá no YouTube. Procura lá, Professor Aguinaldo Machado. Vocês vão me achar lá no YouTube. Muito bom. Foi ótimo conversar com você, Eu que viu? Vou ter agradeço. alguns cuidados que eu não tinha, tá? É bom ficar ligado. Fica sim. E eu também vou ficar ligadona. Eu, hein? Vou vacilar nada, gente.